Senhor porque Ele merece, amém? Aleluia, pode se sentar. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Aleluia. Glória a Deus. Imagine um lugar. Feche seus olhos aí no seu lugar. Imagine um lugar que você desejaria estar agora. E neste lugar, quando você chegasse nele, todas as coisas já estavam preparadas para você. Árvores dando os seus mais diversos e bondosos e deliciosos frutos. Os rios transbordando de peixe. Animais fartos, prontos para serem transformados em alimentos. Cereais das mais diversas formas, legumes, frutas, verduras. Um verdadeiro banquete naquela terra, somente esperando por você. Somente esperando por você. Tudo em extrema abundância. Tudo em extrema abundância naquele lugar. Esperando somente para você desfrutar. Aleluia. Pode abrir os seus olhos agora. Aleluia. Gostaria que abríssemos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, a partir do capítulo 2. Aleluia. Agora, enquanto você abre a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: este lugar existe. Este lugar é real. Aleluia. Este lugar é real. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que acabara de criar. E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que o tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, este é o que rodeia toda a terra de habitar, aonde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o obélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o rio que rodeia toda a terra de Cush.
E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amém? Amém. Glória a Deus. E ordenou o homem. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Amém. Aleluias! Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias! Vou baixar o retorno. Aleluias! Esse jardim que você imaginou, nada menos, nada mais era o jardim do Éden, aonde o Senhor nosso Deus, quando criou os céus, criou a terra, Ele criou um jardim no meio da região do Éden, que fica precisamente num país nos dias de hoje chamado Iraque, aonde o Senhor Deus criou todas as coisas, todos os peixes, todas as plantas, todos os legumes, cereais, verduras, rios em fartura, peixes em fartura, animais em fartura, criou tudo para que o homem pudesse desfrutar das grandezas que o Senhor havia feito. Porém, diga assim comigo, porém, ele só não poderia comer de um fruto, somente um fruto. Ele não poderia mexer, ele não poderia comer, ele não poderia tocar. Mas o interessante é que o homem, ele gosta de tudo aquilo que não, muitas vezes não pode. Por que muitas vezes aquilo que não é possível, que não é permitido fazer, a nossa carne tende a querer fazer? Você já perguntou isso para você mesmo? Por que muitas vezes a sua carne tende a fazer o que você não quer? E o interessante é que Adão e Eva, eles viviam tremendamente ali no paraíso, e todas as tardes, na viração do dia, imaginem só a cena, Adão e Eva ali no paraíso, no jardim do Éden, eles confraternizando, se alegrando, vivendo o propósito de Deus, conforme o Senhor Deus tinha planejado, e todas as tardes a presença de Deus vinha ali ter comunhão com eles. Eu me arrepio só de pensar em que o Senhor vinha todas as tardes para ver Adão e Eva. Você já imaginou o que é isso? O Senhor nosso Deus criou um lugar somente para se encontrar com o homem. Imagine o lugar que o Criador criou para encontrar com a criatura. Imaginem só. Adão era lícito fazer todas as coisas, ele podia tudo. Ele deu nome para os peixes, ele deu nome para os animais, deu nome para as árvores, deu nome para tudo. O poder estava na vida de Adão. Ele dominava sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo ele dominava. Porém, ele só não podia tocar em nenhuma árvore. Uma árvore. E o interessante é que o Senhor criou Adão e Eva para viver eternamente. O homem não foi criado para morrer. Deus, quando criou Adão e Eva, Ele não os criou para morrer. Havia uma árvore da vida ali no centro do jardim do Éden. Agora imagine você no lugar de Adão e Eva, nesse lugar que você imaginou aí na sua memória, nos seus pensamentos. Imaginem o Senhor vindo todo final de tarde, somente para te ver. Você já imaginou o que é isso? Ter um dia e uma hora marcada todos os dias para ver ao Senhor. Adão tinha isso.
Ele tinha todas as coisas. Nada lhe faltava. Nada lhe faltava. Nada lhe faltava. Quando nós estamos no lugar do propósito, nós temos tudo. Sabe por quê? Porque se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Adão tinha tudo ali no Éden porque o Senhor havia provido tudo. Adão dominava sobre o Éden porque o Senhor havia o feito com o propósito de dominar tudo aquilo. Diga assim para o irmão que está do seu lado: Deus te fez por um propósito. Será que ele ouviu? Diga assim: o Senhor te criou para um propósito. E o interessante é que todas as tardes o Senhor vinha falar com Adão. E numa determinada tarde, o Senhor vindo visitar Adão, e de repente ele encontrou Adão e Eva escondidos. Depois você pode ler na sua casa, Gênesis capítulo 2, capítulo 3, para ganharmos tempo. E de repente, num certo dia, ele chegou lá para ter a comunhão com o homem que ele havia criado. E aquele homem estava escondido da presença de Deus. Aquele homem se escondeu, pastor Maradona, junto com a sua esposa, de vergonha de Deus. Aconteceu que a sua esposa ouviu uma voz que não era para ela ouvir. E aquela voz dizia a ela, através da serpente: mas como que você não pode comer disso? Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Qual foi a maior usurpação de Lúcifer? Foi querer se igualar a Deus. Quando o homem ele acha que ele merece algum louvor, que ele merece alguma honra, já é o princípio da queda. Já é o princípio. Porque somente o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus são para receber toda a honra e todas as glórias. Amém. E a mulher, tendo comido do fruto proibido, que não era para comer, eles tinham N formas, N fontes. Aquilo que não era para eles, eles queriam. Ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E através daquela atitude, entrou o pecado de desobediência na vida de Adão e Eva. Como se não bastasse ela ter comido, ela vai ainda dar para o seu esposo, que infelizmente foi conivente com o erro de Eva. Muitos dizem que a culpa é de Eva, mas se ela tivesse um sacerdote do seu lado, que a governasse como um homem de Deus posicionado, ela não teria errado. Tamanha a importância de um homem saber o seu papel. Tamanha a importância de um homem saber o seu lugar de sacerdote na sua casa. Amém. Aleluia. As mulheres, elas são mais sentimentais. Nós, homens, somos muito menos sentimentais, porém somos sentimentais também, mas em muito menor escala do que as esposas. E de repente Deus vem ter com Adão e Eva para somente ter aquela comunhão que eles tinham normalmente. E o Senhor falou: Adão, Adão, onde que você está, Adão?
E Adão e Eva estavam escondidos de vergonha de receber a presença de Deus. Ei, Thomas, de receber a presença do Senhor, de ter a comunhão que eles tinham. Pode deixar aí, fica à vontade. Eles perderam aquela comunhão maravilhosa que eles tinham todas as tardes com o Senhor, por causa de uma atitude precipitada. Diga assim para o irmão que está do seu lado: não se precipite. O que Ele tem a derramar está por vir na sua vida. Aleluias. E o interessante é que, depois você pode ler na sua casa, Adão disse para Deus que ele estava com vergonha. Quem você é? Pergunte para você mesmo, olhe para dentro de si. Quem você é quando você entra, quando você está na presença de Deus? Nós não entramos na presença de Deus porque nós devemos estar o tempo todo na presença dele. Amém. Através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor continua contando que Deus traz algumas peles de animais para cobrir a nudez de Adão e Eva. Consequentemente, todos sabem que eles são postos para fora do Jardim do Éden, perdendo a legalidade de estar naquele lugar de delícias. A palavra do Senhor diz que o Jardim do Éden era um lugar de delícias para o homem. Eles perderam, através de uma atitude, o direito de estar naquele lugar de delícias, preparado por Deus para eles. Consequentemente, a mulher é amaldiçoada com dores terríveis de parto. Consequentemente, o homem é amaldiçoado tendo que trabalhar forçadamente para se sustentar. Consequentemente, Deus amaldiçoou a terra com espinhos e abrolhos. Imagina, por causa do pecado de um homem e uma mulher, Deus amaldiçoou toda a terra. E expulsa aquele casal do Jardim do Éden, coloca os dois para fora do jardim, coloca um anjo com uma espada flamejante ali, trancando aquelas portas para que eles não pudessem voltar mais para aquele lugar. E consequentemente, eles deixam de ter a vida eterna. Eles passam a morrer a partir daquilo ali. Aquele homem e aquela mulher foi criado para viver eternamente, mas por causa do pecado, a morte entrou na vida deles. Mas pastor, aonde que nós queremos chegar com essa palavra de hoje? É interessante que quando Salomão ele preparou o templo, quando ele preparou para começar a construir o templo para o Senhor, Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 15, por favor. Aleluias. É interessante que aquele lugar do encontro de Deus com o homem, do Criador com a criatura, havia se acabado. Não havia mais um lugar para que o Espírito de Deus, para que a presença do Senhor encontrasse com o homem. Tamanha comunhão que Adão perdeu com o Senhor. Tamanha comunhão que ele perdeu com o Senhor.
Todos sabem, depois que veio Moisés, veio Noé, veio Moisés e tantos outros grandes servos de Deus. E de repente a história nos depara com o filho do rei Davi, com Salomão, aonde o seu pai Davi tem a intenção de edificar uma casa para o Senhor, um lugar para que o Senhor viesse a habitar, um lugar para que o Senhor viesse ter comunhão, um lugar para que o Senhor tivesse um repouso na terra. O Senhor quer repousar no seu coração. O Senhor quer repousar na sua vida. E Salomão pega todas as plantas que seu pai havia deixado preparado, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, toda a madeira, tudo preparado pelo seu pai. E ele começa a edificar o templo ao Senhor. E agora que nós entramos na palavra, agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares de mim como andou Davi teu pai, e fizerdes conforme tudo o que eu te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que te domine Israel. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho propostos, e fordes e servirdes a outros deuses e prostrardes a eles, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltado, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que o Senhor fez assim esta coisa com esta terra, esta casa? Amados, Adão e Eva não tiveram a oportunidade de se arrepender. Eles não tiveram a oportunidade de se arrepender. Eu e você temos uma palavra preciosa, preciosíssima, liberada por um servo de Deus, chamada arrependimento. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, o que é que a palavra do Senhor diz? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Mas pastor, como se humilhar diante da presença de Deus? Diga assim para o irmão que está do seu lado: jejum. Quer se humilhar diante de Deus? Jejue. Diga para o irmão que está do seu lado: jejue. Jejue. E orar. O que é orar? O que é orar?
falar com Deus. Porém, a oração, nós costumamos chegar diante da presença de Deus, falar, falar, falar e falar. Deus te deu uma boca e 2 ouvidos para você falar a metade do que você ouve. Seja um bom ouvinte quando você estiver na presença de Deus. Quando nós estamos em oração, nós queremos falar, 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 e o Espírito Santo de Deus está dizendo, mas que hora que Ele vai deixar eu falar? Que horas que ela vai deixar eu falar para ela? E buscar a minha face. O que é buscar ao Senhor? É ter uma fome, uma sede insaciável de estar na presença de Deus. É ter uma sede, uma fome de querer estar com Deus. Aquilo que Adão e Eva faziam no jardim do Éden, eles estavam com Deus. E se converter dos seus maus caminhos. Adão e Eva foram criados sem pecado nenhum. Não havia pecado no coração deles, porque a maldade ainda não havia entrado no coração do homem. Porém, através de um ato de desobediência, o pecado entrou no coração, entrou na vida deles. E eles foram destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. É interessante que muitos de nós não nascemos no Evangelho. Muitos de nós temos aqui no nosso meio, temos as mais diversas e variadas culturas. E além de termos diversas culturas, temos ainda diversas pessoas que foram criadas de formas diferentes. O mais difícil, meus irmãos, numa igreja fora do Brasil, é trabalhar com as culturas diferentes. Porque o sul do Brasil tem uma cultura, o sudeste tem outra, o norte tem outra, o centro-oeste tem outra, o nordeste tem outra, sem contar os outros países que nós temos aqui dentro. E ainda por cima, irmãos que vieram de diversas igrejas diferentes, que pregam determinadas fases, determinadas doutrinas e ensinamentos da palavra do Senhor. Ninguém sabe tudo. Mas em meio a tudo isso, a palavra nos diz, convertam-se dos seus maus caminhos. Mas pastor, o que é converter do meu mau caminho? É você deixar o velho homem e a velha mulher para trás. Amém. Para trás. Amém. Aquilo que você fazia, que faz que não agrada ao Senhor, vai deixando para trás, vai deixando para trás, vai deixando para trás. Aí o Senhor diz, então, eu ouvirei dos céus. Depois que você jejuar, depois que você orar, depois que você se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa foi a resposta do Senhor a Salomão, enquanto ele edificou a casa para o Senhor, que é o templo de Salomão, que todos conhecem, em Israel, em Jerusalém. E o interessante é que o homem perdeu o direito da vida eterna em Adão. A terra foi amaldiçoada em Adão. Mas a palavra aqui em 2 Crônicas 7,14 diz que se eu converter dos meus maus caminhos, se eu orar, se eu jejuar e buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor, eu sararei a sua terra. A sua terra. Aleluias. Mas você pode olhar para dentro de você e falar, mas eu?
Quantos aqui, não precisa responder não, quantos de nós já se perguntaram: Senhor, por que o Senhor me trouxe até este lugar? Eu garanto que 99% de cada um de nós já se perguntou: Senhor, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida aqui neste lugar? Para não falar 100%, né, irmão de você? E o interessante é que havia um povo também. E esse povo fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. E um profeta, chamado profeta Jeremias, esses dias a minha esposa me corrigiu, que eu tenho costume de falar mais um profeta, tá? Eu não falava o nome. Ela falou: amor, você tem que falar o nome do profeta. Profeta Jeremias. Tem uma corretora lá em casa que é exímia, meus irmãos. E cobra demais. Glória a Deus pela vida dela. O profeta Jeremias pregou durante toda a sua vida o arrependimento para a nação de Israel, para aquele povo, dizendo: convertam-se dos seus maus caminhos. E de repente, no capítulo 18, versículo 6, ele diz assim: por acaso, vamos lá, Jeremias 18, 6. Por acaso não poderia eu fazer como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Assim é a tua vida nas mãos do Senhor. Se você se colocar na presença dele, ele vem e toma o teu vaso, quebra o teu vaso e o transforma e o refaz de novo, segundo a vontade dele. Porém, você tem que querer orar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor. Sem arrependimento, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus aqui neste lugar. Mas profeta, como é chegado o reino de Deus? Como que eu tenho que acessar o reino de Deus? E o profeta vai e fala: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Arrependam-se, João Batista falava. Esse é o caminho do propósito, é um arrependimento de um coração sincero ao Senhor. Quer viver os propósitos de Deus para a sua vida? Daí a receita. E o interessante é que o pecado entrou pela vida de um homem. O homem estava destituído da graça de Deus. Diga assim para o irmão que está do seu lado: mas Deus é maravilhoso demais. E ele resolve enviar o seu único filho, aquele um que desobedeceu. Ele enviou um que iria obedecer, aquele que desobedeceu pecando somente de comer o fruto que era proibido para ele comer. Imagina o que tem comer um fruto, pastor. Só que Deus falou: não coma daquele fruto. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No gosto, quando viemos para a igreja, nós queremos continuar com a nossa mesma vida do mundo, mas não. Nós precisamos adaptar, meus irmãos, a uma vida nova, a nascer de novo na presença de Deus. Amém. Nascer de novo segundo a palavra, segundo o Espírito Santo de Deus. Amém. Existe uma palavra sobre essa igreja de avivamento, mas para que isso aconteça, meus irmãos, Deus está alinhando a vida de muitos, para não dizer a maioria que estamos aqui. Quando eu digo alinhando, é alinhando a nossa vida com a palavra do Senhor. É fácil viver isso? Diga assim para o irmão que está do seu lado: não é fácil, mas é preciso. É preciso. E quando o Senhor nosso Deus resolve enviar o Senhor Jesus, o véu do templo ele se rasga e nós ganhamos o livre acesso a Deus através do sacrifício de Jesus. Aquilo que o homem perdeu em Adão, ele recuperou em Cristo. A vida que foi morta lá em Adão, ela tornou vida de novo através de Jesus.
Eu e você temos direito à vida eterna por causa do sacrifício de Cristo. A vida eterna novamente é oferecida ao homem através do sacrifício de Cristo. E quando nós estamos um com o Senhor Jesus, nós começamos a fazer parte do propósito de Deus. Aquela vida que é errante, que andava sem destino, sem saber o propósito do Senhor, sem saber o propósito de vida, ela começa a ter um propósito, ela começa a ter um destino, ela começa a ter uma direção, ela começa a criar forma. Acaso não pode, ó casa de Israel, ó Viva Manchester Church, o oleiro fazer da sua vida um vaso, aonde ele venha te encher com a presença do azeite, do óleo, do Espírito Santo de Deus? Ele pode. E Ele deseja te encher com o mais precioso. Com o mais precioso. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente. Mas peço aqui tua presença. Com o Espírito Santo de Deus de uma forma poderosa. Mas existe só uma palavra que faz separação entre o homem e Deus. Diga assim para o irmão que está do seu lado: só existe uma coisa que faz separação entre o homem e Deus, que chama-se pecado. Que chama-se pecado. Meus irmãos, a palavra diz que o Espírito Santo de Deus intercede junto ao Pai, por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Eu fico imaginando o pastor Wendel, o Espírito Santo de Deus, intercedendo por cada um de nós, dizendo: vai meu filho, busca mais, ora mais, jejua mais, clama mais, adora mais, chora mais, porque eu quero te usar, eu quero te encher. O anseio do Pai é resgatar aquela comunhão que Ele tinha com Adão e Eva. É resgatar aquela comunhão que Ele tinha. Porém, o Senhor vinha uma vez só por dia no Éden ter com Adão e Eva. Agora não. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, o lugar onde o Senhor ama habitar. Nós somos a habitação do Deus Todo-Poderoso através do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos o lugar onde os céus e a terra se encontram, através da carne, através do Espírito. Nós somos o lugar onde as explosões de Deus acontecem, quando estamos cheios da presença de Deus. Você já imaginou o poder de Deus que está na sua vida? É muito mais que isso. É muito mais. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus em você. Nós temos. E o que estamos fazendo com essa presença? O que estamos fazendo com Ele? O que estamos fazendo com Ele? O que estamos fazendo com essa presença? Diga assim para o irmão, do seu lado: o Senhor tem um propósito inimaginável para a sua vida. Porém, esse propósito precisa passar pela palavra de Deus. Este propósito precisa passar pela palavra de Deus. Mas pastor, o que é isso? Ele tem que se alinhar na minha vida. A minha vida tem que se alinhar segundo a palavra do Senhor, para viver o propósito. Enquanto eu e você quisermos viver segundo o que nós queremos, comendo os frutos que nós queremos comer, diga assim: não vai funcionar. Não vai funcionar. Deus precisava de um juiz. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um homem que governasse uma nação. E existia uma mãe que só queria um filho. Tinha uma mãe que só queria ter um filho.
E de repente, vários anos após a estar todos os anos no templo de Jerusalém, ela clamava a Deus, dizendo: Senhor, dá-me um filho. E Deus: eu preciso de um homem, um só homem que governe toda essa terra aqui, que seja obediente segundo a minha palavra, segundo o que eu mandar. Só um homem. E não havia homem na face da terra que tivesse um tal coração segundo a vontade do Senhor. E de repente aquela mulher dentro do templo, ela recebe o milagre, que foi o profeta Samuel que governou Israel por determinado tempo. Nós precisamos de um templo para congregar para o Senhor. Deus precisa de uma igreja unida. Nós precisamos de um templo. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Onde, independente do lugar, independente da casa, independente da igreja, independente do que vivam ou deixam de viver, estão ali prontos para obedecer as palavras do Senhor. Cheios do Espírito Santo de Deus. Homens que não tenham que se envergonhar da presença de Deus. Agora nós não podemos nem carregar a palavra de Deus nos dias de hoje, que temos vergonha. Pastor, é melhor carregar no celular, é mais fácil. Amados, quanto que você perde de se deleitar na palavra do Senhor? Deus precisa de uma igreja, de uma noiva que anseie pela volta do noivo. Deus precisa de uma noiva que ande segundo o que o noivo deseja fazer. Deus precisa de uma igreja que se adorme para esperar o noivo. Deus precisa de uma igreja que o adore. Deus precisa de uma igreja que seja detentora, portadora da presença do Espírito Santo de Deus. Amados, responsabilidade de estar inserido no corpo de Cristo é muito maior do que você imagina. A responsabilidade de estar inserido no corpo significa que as bênçãos de Deus passarão através da sua vida. Aquele que é antebraço, um outro é a mão, o outro é o dedo. A bênção vai passar pelo antebraço até a mão, até chegar no dedo. Assim é o corpo de Cristo. Assim é o corpo de Cristo. Glória a Deus. E quando nós estamos em Cristo, a nossa vida naturalmente volta a ter comunhão. Aquela comunhão que Adão havia perdido lá no Éden, nós a reconquistamos em Cristo. Em Cristo. E ainda ganhamos o Espírito Santo de Deus para viver em nós. Em nós. Em nós. E quando estamos cheios da presença dEle, Ele fala através de nós. Ele age através de nós. Ele faz o que Ele deseja fazer para cumprir o propósito dEle através de nós. Não é segundo o que você quer fazer, é segundo o propósito dEle. Existe uma palavra sobre essa igreja onde o propósito dEle vai se cumprir em nossas vidas. Não é segundo o que eu quero, não é segundo o que você quer, é segundo o que Ele planejou. E para finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 19. Vocês lembram quando Adão e Eva pecou? A terra ela foi amaldiçoada. Romanos capítulo 8, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele diz assim aos romanos:
porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou ler na minha versão aqui. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém. Até a natureza, tudo o que Deus criou, está aguardando ansiosamente pela sua manifestação. Aleluia. Aquela terra que está amaldiçoada, ela geme dores de parto, para que eu e você se manifestemos como filhos de Deus. Você já imaginou o que é isso? Cada terremoto que você vê, cada tsunami, cada furacão, cada tornado, tantos desastres naturais, é a terra gemendo. E o Senhor Jesus disse que quando Ele estivesse para voltar, esses sinais aumentariam. A terra está gemendo. Como o Espírito Santo de Deus geme e intercede junto ao Pai por mim e por você, a terra também clama pela manifestação dos filhos de Deus. Uau, que tamanha expectativa que o Senhor tem na minha e na sua vida de se manifestarmos como filhos de Deus. Diga para o irmão que está falando, o Senhor tem uma alta expectativa na sua vida. Declare sobre a vida dele. Essa é a expectativa do Senhor na sua vida. O Espírito Santo de Deus intercedendo junto ao Pai por mim e por você com gemidos inexprimíveis, e a terra ansiando para acabar a maldição que foi lançada pelo próprio Criador dela. Você já imaginou o que é isso? A expectativa de você se manifestar como filho de Deus. Essa é a expectativa que o Senhor tem para você. É isso que Ele espera de ti. E nós estamos vivendo segundo uma palavra ainda, que é interessante, que vários pastores têm pregado aqui nesse púlpito. Pode vir tantos pastores quanto forem, todos falarão a mesma coisa, porque o propósito do Senhor vem sendo revelado e edificado na vida da igreja, para que se cumpram os seus propósitos. Mas pastor, amados, eu não sei nem o hino que vai ser tocado no culto, eu não sei nem a palavra que vai ser pregada na live, eu não sei nem a palavra que cada um que sobe neste púlpito prega, porque eu gosto de deixar a direção para o Espírito Santo de Deus. Muitos irmãos aqui já pregaram na live, alguns na igreja, são testemunhas que eu jamais pedirei para pregar uma palavra segundo o que eu quiser, mas sempre pela direção do Espírito. O propósito do Senhor será cumprido em nosso meio. Amém. E para finalizar, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se você viver segundo o propósito do Senhor, se você alinhar, imaginem só, o propósito de Deus é altíssimo para a sua vida, está lá em cima. O seu propósito, por mais que você pense que é alto, jamais vai estar na altura da vontade
vontade do Senhor. É preciso haver um alinhamento de propósitos. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E por Ele são todas as coisas. E eu quero te fazer uma pergunta: você quer viver os seus propósitos ou os propósitos do Senhor? Eu quero te convidar nessa noite a fazer morrer os seus propósitos nessa noite, porque maiores são os propósitos do Pai para a sua vida, maiores são os propósitos que Ele preparou para você. Porém, para que isso aconteça, você terá que ser um com Cristo. Você terá que viver segundo a vontade dEle. Tantos homens e mulheres de Deus na história foram tremendamente usados por Deus, porque entenderam que para eles viverem algo dessa forma, dessa grandiosidade em Deus, eles precisariam estar segundo a vontade do Senhor. E existe uma palavra na vida da igreja, onde o Senhor disse no dia 31 de dezembro: santificai-vos, porque eu descerei no meio de vós. Santificai-vos, porque eu descerei no meio de vós. E de tempo em tempo o Senhor vem cumprindo e vem fazendo, e vem lembrando a gente dessa palavra. Mas pastor, por que não aconteceu ainda esse derramar que o Senhor tanto fala? Diga assim por mão do Santo Lado: é porque o Senhor está tendo misericórdia da tua vida. Ele está esperando por ti. Diga assim: Ele está esperando por ti. Ele está esperando por ti. Porque essa palavra é para toda a igreja receber. Esse derramado do Espírito Santo de Deus não é para um, para dois, mas é para todo o corpo de Cristo. É para todo o corpo de Cristo. Existe um avivamento preparado para esta terra para acontecer de novo. E ele está prestes a ser derramado de novo. Prestes a ser derramado de novo. Quem é inteligente, meus irmãos, sabe que os propósitos de Deus são infinitamente maiores que os nossos. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu não quero viver mais para mim, mas somente para o Senhor. Eu quero viver os propósitos do Senhor e não os meus. E se você deseja viver os propósitos de Deus, que são infinitamente maiores que os seus, se você deseja ser cheio da presença de Deus, Ana precisava de um filho, Deus de um profeta. Ana precisava de um filho, Deus de um juiz. Ana precisava de um filho, Deus de um governador. Deus precisa de um homem, Deus precisa de uma mulher que se decidam ser usados como instrumentos poderosos nas mãos dele, aonde são santos, aonde a santidade do Senhor seja visível. Quando eu falo santidade, não é religiosidade. Quando eu falo santidade, é uma vida segundo a palavra do Senhor, para que Ele venha e se revele e se derrame e transborde na sua vida. E o interessante é que não será somente no espiritual que será derramado o avivamento, porque ele manifesta no espiritual, porém ele vai manifestar no natural. E quando ele manifestar no natural, a vida de diversas pessoas em nosso meio vai se transformar da água para o vinho, cumprindo os mais diversos propósitos, cumprindo os mais diversos propósitos. E eu gostaria de convidar para ficar de pé.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco nesta noite, Senhor, com uma forma poderosa, tanto no espiritual quanto no natural e em todas as áreas da vida de cada um de nós. Pai, nós declaramos e profetizamos que viveremos uma semana cheia da presença do Espírito Santo de Deus, aonde desde já, Espírito Santo de Deus, Tu és o convidado de honra na vida de cada um de nós para se manifestar conforme a Tua vontade todos os dias da nossa vida, dia e noite, Senhor. Pai, eu abençoo, Senhor, e declaro uma semana de vitórias, uma semana onde o Teu povo provará e viverá o sobrenatural do Senhor nas mais diversas áreas. Pai, eu declaro um tempo novo sobre a vida de cada um aqui nesta igreja, Senhor. Cada irmão, cada irmã, um tempo novo no Senhor, um maná novo, um vinho novo, mas principalmente, Senhor, uma presença poderosa da Tua parte, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Se Deus é por nós, agindo Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.